Sesc Mediações, o podcast sobre arte, educação e mediação cultural do Sesc. Essa é uma realização do projeto Sesc Mediações Arte e Educação, que promove ações de mediação com diversos públicos nas programações de cultura realizadas pelo Sesc em todo o Brasil. A vida acontece com arte, cultura e educação. A vida acontece com o Sesc. Olá, esse aqui é o podcast do projeto Sesc Mediações Arte e Educação. Um dos episódios. Estão acontecendo vários episódios, então você pode escutar vários episódios sobre esse projeto. Nesse aqui a gente vai falar sobre as ações que a gente realizou no Sesc Pará. Eu me chamo Enoque Paulino, eu sou um homem branco, de cabelos pretos, curtos, tenho barba, uso óculos. E esse projeto ele trata de composições de ações de mediação cultural em arte e educação, que são orientadas pelo Marco Referencial de Arte e Educação, que é um documento oficial do Sesc, e em diálogo com as áreas que compõem o programa Cultura, né? Artes visuais, audiovisual, artes cênicas, música, biblioteca, patrimônio e literatura. O projeto ele dinamiza a realização de fóruns digitais, diálogos sobre questões de campo da arte e educação, produção de materiais educativos culturais e processos de relação, mobilização e ativação artístico-cultural com os variados públicos que praticam os espaços do Sesc. Hoje nós vamos conversar com a Alana Lima, que foi uma das realizadoras de um material educativo de mediação cultural criado no Departamento Regional do Sesc no Pará. Tá? O material ele pensa a mediação dentro dos programas Cultura, Assistência, Educação e Saúde, que foram os programas que participaram de uma formação interna, né, para a criação desse material educativo. São pequenas ações que podem ser desenvolvidas como sugestão de descobertas e novos olhares sobre o nosso próprio território. Tá? Vou apresentar aqui a Alana, antes de tudo. A Alana Lima ela é palhaça, educadora e produtora cultural. Ela é membro da Trupe Teia, coletivo de teatro de rua que pesquisa o teatro de cortejo, e do coletivo de animadores de caixas, produtora do Ubuntu Produções Artísticas, mestre em artes pela UFPA, com ênfase em educação em artes, técnica em teatro e licenciada em letras pela UFPA. Atuou por 10 anos no ramo da revisão textual, há 10 anos pesquisa relações entre palhaçaria e educação, e atualmente tem como foco processos de emancipação de infâncias negras amazônicas por meio do riso e de uma pedagogia brincante. Atuou como educadora social, mediadora de teatro e coordenadora de arte e cultura no Espaço Cultural Nossa Biblioteca, de 2015 a 2022. Foi professora substituta da UFPA em 2019 e 2020, lecionando nos cursos de licenciatura em teatro e especialização técnica em dramaturgia. Na produção, realiza eventos no campo das artes cênicas, elabora e executa projetos socioculturais na Amazônia Paraense. Tem experiência no ensino de artes em espaços formais e não formais, com foco no teatro infantil e juvenil, na formação de professores de arte e oficinas em ações formativas no campo da palhaçaria e do teatro de rua. Em 2022, realizou a mostra teatral Tem Gente na Casinha, no bairro do Guamá, premiada pelo Prêmio Pré-Amar de Arte e Cultura, da Secretaria de Cultura do Estado do Pará. Dirigiu e encenou a experimentação cênica A Era do Tesouro Perdido, com jovens de iniciação teatral do Guamá. Atuou e produziu os espetáculos de cortejo Brincar de Quê? Da Trupe Teia, premiado pela Fundação Cultural do Pará de Incentivo à Arte e à Cultura 2022. Em 2021, produziu e atuou no projeto Biketeca, a Biblioteca Circo na Bike junto à Trupe Teia, premiado pela Lei Aldir Blanc, Multilinguagem, Secult, e em 2018 encenou e produziu o espetáculo Cuidado com o Tamanduá Bandeira, em parceria com o Sesc Pará e o Espaço Cultural Nossa Biblioteca. Em 2017, produziu o solo de Malicuia, da palhaçaria Chulipa Margarida. Oi, Alana. Oi. É isso tudo mesmo? É isso tudo mesmo. Às vezes eu olho e digo assim, é muita coisa, tem que cortar. Eu acho que te apresentei bem, né? Mas Sim. Aí eu acho que tu pode também falar um pouquinho de ti. Vamos lá. Vamos lá. Oi, eu sou a Alana. Eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho um cabelo também bem curtinho, castanho escuro. Uso brincos amarelos, pendurados e feitos de miçangas indígenas. E um cordãozinho também bem grudado no pescoço, branco, e de miçangas brancas. Estou muito feliz de estar aqui. Queria agradecer ao Enoque, agradecer ao Sesc Pará por essa oportunidade, por essa troca também. Tem sido uma experiência bem importante. E é um pouco disso tudo que tu falaste, assim, de uma maneira mais orgânica. Eu sou professora, então tudo que eu faço
parte de um lugar de educação e de um lugar de palhaçaria, porque para mim as duas coisas não se desconectam, não tem como eu separar. Então eu sou uma professora palhaça e uma palhaça professora que está em vários espaços fazendo muitas coisas e elas se misturam. Então é muito bom estar aqui pensando em mediação cultural, porque de alguma forma, mesmo que não numa estrutura formal de mediação, a mediação está em tudo que eu faço. Seja voltado para as artes cênicas, seja em outros espaços, em outros contextos. Então, no teatro de rua, seja na relação de educação de rua mesmo, com comunidades, enfim, diversas possibilidades. É isso. E para a gente começar aqui, Alana, nessa nossa conversa, eu queria que tu começasses falando sobre o que foi a preparação desse material educativo, tá? Que partiu de uma formação interna com professores, bibliotecários, técnicos dos programas de saúde, educação, assistência e cultura, né? Ali que atuam na Escola Sesc de Castanhal e na unidade operacional do Sesc em Castanhal. Fala pra gente um pouco aí do conteúdo desenvolvido e do que foi trabalhado nessa formação, né? Que foi uma formação interna com funcionários do Sesc, assim, como foi isso? Primeiro que foi, assim, uma grata surpresa, porque eu fiquei muito empolgada. Eu adoro fazer formação interna para vários espaços. E no Sesc, acho que foi mais especial ainda, porque eram pessoas que estavam ali muito dispostas a falar sobre mediação, mas elas esperavam uma coisa e se surpreenderam com outra, assim. Eu achei isso bem legal também. Então, foi uma troca bem importante para mim. Porque a gente partiu, quando a gente começou a pensar essa formação, a gente parte do marco referencial de arte e educação do Sesc, pensando naqueles 4 eixos que estão conduzindo o pensamento do marco referencial, né? Que é geracionalidade, territorialidade, diversidade e acessibilidade. Então, a partir desses 4 lugares de pensar e agir, a gente começa a propor ações mais simbólicas do que concretas nessa formação, até porque o tempo era curto, não daria para a gente fazer nada muito específico, mas a proposta era provocar essas pessoas a pensar mediação a partir desses 4 eixos. E aí foi bem legal, porque eram pessoas de diversos programas do Sesc. Então, cada um trazia a sua vivência dentro do seu programa, do seu cotidiano de trabalho, para essa experiência prática da formação. E eles conseguiram trocar entre si. Uma coisa que eles disseram muito na avaliação final da formação é que eles não tinham essa oportunidade no dia a dia, né? De quem é do programa assistência tá junto com o programa saúde, tá junto com a cultura. Eles não conseguiam se relacionar no dia a dia, a não ser executando as atividades técnicas, né? E aí, naquele momento, a gente conseguiu pensar junto em modos de construir mediação dentro do espaço que eles estão, dentro do seu programa, mas de forma coletiva. E isso foi bem importante. Então, a gente partiu de um lugar do jogo, de um pensamento de jogo, mas esse pensamento que se multiplica. Então, eu começo com um jogo indutor, esse jogo indutor vai provocar reflexões neles, e eles vão pensando estratégias de execução de mediação dentro do seu contexto, mas dentro de um contexto maior que é o Sesc, pensando esses 4 eixos. Isso foi essencial, assim, o material ele nasce daí, nasce do que eles trazem, né? Nasce dessa troca, né? Que teve ali entre programas, entre, enfim, experiências do dia a dia ali do trabalho que as pessoas estão, né, realizando ali com seus projetos e tudo mais. E para mim acho que foi bem legal, porque eu não conhecia todos os programas e o que acontecia nesses programas. Então, também é uma troca efetiva, porque eu estava ali aprendendo com eles parte do que eles faziam no dia a dia, como é que isso funcionava na prática, como é que era a mediação para eles, e eles entendendo uma perspectiva de mediação que eu trazia. Então, era uma provocação que eu trazia, e várias vezes eu falei, eu não estou aqui para ensinar mediação para ninguém. A gente está aqui para pensar junto o que é a mediação que a gente faz dentro desse contexto específico. E aí era muito legal, porque eles relatavam coisas que me davam ideias maravilhosas para um material, e pensando assim, nossa, então esse contexto desse programa, dá para a gente pensar uma mediação a partir desse lugar aqui. E aí tudo isso foi provocando um diálogo muito grande entre programas, entre pessoas, e comigo também, que não sou do Sesc, mas estava ali contribuindo de alguma forma, e pude sair de lá com muito conteúdo para construir esse material, assim. Isso é incrível, incrível mesmo. E depois dessa formação, assim, né, começaram os preparativos do material, né? E aí eu queria que tu explicasse, assim, pra gente como é esse material, tá? O que ele é, como que ele pode ser aplicado, onde ele pode ser aplicado e com quem ele pode ser aplicado, sabe? Eu acho que a primeira coisa a dizer é que as pessoas, talvez, elas estejam acostumadas à ideia de material educativo, material pedagógico, como um livro didático. Então, essa coisa do livro didático que é excessivamente indicativa, que vai te dizer o passo a passo do que fazer, que vai te dizer, olha, agora você começa na seção 1, seção 2, você vai pegar essa página aqui, vai para a página tal, isso é uma sequência lógica, se não for assim, vai ser errado. E geralmente é um material muito conteudista. Então, eu te encho de texto, te encho de material e de referência, e eu não te provoco um lugar de pensamento e de autonomia.
E aí é legal a gente pensar numa coisa que a gente falou muito na formação, que é mediação é criação conjunta, é autonomia, é coletividade. Então, se eu penso uma educação, uma mediação que se constrói na coletividade, não faz sentido eu ter um material que te dá tudo de mão beijada. Então, a proposta desse material é que ele seja coringa, compacto e que possa ser multiplicado de milhões de formas, não necessariamente fisicamente no papel. Então, a gente não precisa ter 60 folhas para distribuir por aí, um livro, uma brochura para entregar. A gente tem um material que ele é feito de cards e cada card tem um pequeno texto indutor a partir de uma pergunta-chave. Então, a gente parte dos 4 eixos do marco referencial de arte e educação: territorialidade, geracionalidade, acessibilidade e diversidade. Cada eixo desse tem um card para cada programa. Então, a gente tem vários cards, só que cada um conectando o eixo ao programa do SESC. Então, a gente tem territorialidade, a gente tem cultura, assistência, saúde, a gente vai ter educação. Então, a gente vai ter todos os programas do SESC trabalhando aquele eixo. Como a gente faz isso? Entendendo que cada eixo tem uma pergunta-chave. Então, quando a gente pensa em território, a gente tem 2 caminhos, né? Ou pensar no óbvio, no lugar do óbvio, que, o que é o meu território? A minha cidade? É o lugar onde eu moro. Mas de forma mais ampla. O que é o meu território? Durante a formação, a gente teve uma discussão sobre territorialidade, porque a maioria das pessoas recaiu no lugar de meu território é o SESC. Mas o que a gente tem? Onde o SESC está? Qual é o território do SESC Castanhal? Qual é o território do SESC Pará? Que Amazônia é essa que a gente vive, já que a gente está pautando tanto a Amazônia hoje? Sim. Então, esse material educativo, ele vem em formato de cards, e a proposta é que ele possa ser um jogo ou não, mas que ele seja múltiplo. Então, eu pego aquele card, eu leio aquele texto de referência, um texto indutor que vai falar sobre um movimento cultural específico, que vai falar sobre uma prática educativa, que vai falar sobre experiências de assistência e de saúde nos municípios, ou num local específico da Amazônia, ou mesmo no nosso território mais amplo. E a partir desse texto de referência, a gente tem perguntas. Perguntas maiores, que são provocadoras. Nem sempre são perguntas que levam para um lugar concreto. Às vezes é a abstração mesmo, é criatividade, imaginação. É propor para que, desde a criança até o idoso, consiga participar dessa dinâmica de reflexão e de mediação conjunta. Então, são cards muito coringas mesmo, que pode, inclusive, quem é do programa Saúde, usar o card da cultura. Quem é do programa Assistência, usar o card da educação. E isso se misturando, porque as perguntas, elas são provocadoras. E pode ser que o mediador pegue aquele card e olha, essa pergunta, mas não é ela que eu quero trabalhar agora, mas ela me dá uma ideia de outra pergunta. E a gente vai se provocando com uma pedagogia da pergunta mesmo, que é uma das nossas bases de referência dessa formação também. Esse material, ele parece ser adaptável, né? A qualquer contexto, assim, a qualquer outro território que queira utilizar ele, né? O material, ele utiliza o território em que a gente está, em que a gente vive, né? Que é essa Amazônia, que é a Amazônia urbana também, né? Mas que a gente tem essas referências gerais. Então, ele pode ser usado em qualquer território, adaptado para qualquer território. Não é isso? Então, tipo, é um material que eu acho que talvez seja riquíssimo para trabalhar do Brasil afora também, sabe? E aí, Alana, assim, tá... vou fazer aqui, na verdade são 2 perguntas, assim, né? Mas que elas se complementam, para a gente poder falar delas. Qual que é a importância, assim, de materiais educativos no processo de mediação cultural, tá? E qual que é a importância desse material educativo que foi criado a partir dessa formação? Tá? Pra gente tentar aqui entender também. Vamos lá. Vamos na pergunta mais ampla, então, né? Por que a gente faz materiais educativos e qual a importância deles existirem? Como eu falei agora há pouco, a gente costuma pensar no material educativo como algo excessivamente indicativo. Sim. Conteudista. Então, não é nesse lugar. Pensar o material educativo é entender que ele é uma ferramenta a mais no processo de mediação, mas ele não é só uma ferramenta, ele é um indutor, ele é um caminho possível. Então, a mediação, ela tem milhares de possibilidades e caminhos e estratégias, e o mediador vai descobrindo isso no processo a partir de para quem ele está mediando, né? Na formação, a gente falou muito sobre isso. A primeira coisa que a gente pensa é para quem. O que eu medio e para quem eu medio. E quando eu penso no para quem, eu defino muita coisa do que eu vou fazer. Então, o material educativo, ele é esse caminho também. Eu posso chegar com um determinado público e descobrir que o material que eu tenho não serve para aquele público. E eu vou ter que encontrar outra estratégia. Mas a outra estratégia pode se tornar um novo material educativo. Pode ser que eu use um jogo tradicional, um jogo de baralho, vá virar um material educativo. Pode ser que eu pegue um dominó e ele vire material educativo. Então, o material, ele pode ser algo construído, como foi esse, mas ele é, essencialmente, a estratégia que o mediador encontra para trabalhar um conhecimento, um desenvolvimento de atividade com aquele público.
É importante a gente ter esse material, porque ele ajuda a gente a refletir, mas ele provoca o outro a pensar junto com a gente. E aí não vai entrar num processo de formação ou de educação, muito menos de arte e educação conteudista, em que está lá o mediador falando, e a pessoa só escutando e concordando, como se estivesse absorvendo todas aquelas informações. Isso não existe, né? A proposta não é essa. Então, a proposta é que o material seja esse mediador também. Vamos pensar o material educativo como um mediador do mediador. O mediador do mediador, é isso. Agora, esse material, eu acho que a maior importância dele é que ele não parte, apesar de eu ser uma pessoa externa, ele não parte de uma perspectiva externa ao SESC. Ele é para ser trabalhado a partir do SESC, mas para fora do SESC também, para todos os educadores e arte-educadores que quiserem utilizar esse material. Mas, principalmente, ele parte das reflexões, das provocações e das práticas das próprias pessoas que estão no SESC hoje. Do que eles trouxeram de demanda, do que eles propuseram de pergunta, do que eles mostraram que era a realidade. E, a partir da reflexão da realidade deles, a gente começa a pensar, ok, então a gente pode trabalhar isso aqui no material educativo que pode auxiliar esse mediador no processo de trabalho com a saúde, no processo de trabalho com assistência. Então, acaba que é um material educativo que é feito a partir deles e não feito para eles. É feito também para eles. Mas a gente está acostumado, né, com a perspectiva de tanto o mediador quanto o educador, ele vai pegar uma apostila que está pronta ali só para ele aplicar. Mas o que é a participação dele antes? Geralmente não tem. E eu acho que a grande importância desse projeto é ter construído essa formação, esse caminho mesmo para o surgimento do material. Então, a gente tem uma formação em que essas pessoas vêm, mostram demandas, trazem o que elas acreditam, o que elas pensam, como elas querem aplicar esse trabalho, e a partir daí o material surge e vai ser devolvido a elas para que elas apliquem como quiserem. E quem sabe isso desdobre no novo material, inclusive. Sim. Eu fico encantado porque, assim, na construção desse material, nessa formação que tu fizeste, tiveram a participação de professores da escola SESC, né? Castanhal tem a escola SESC e são professores que trabalham ali com ensino infantil, são com crianças e tal. Então, os professores de arte estavam ali, né? Então, isso é muito legal, poder, ver que esse material ele vai também poder ser utilizado dentro de um espaço mesmo de fato educativo e de espaços não formais de educação, né? Que são as unidades, que são as ações que são realizadas ali. Então, de fato, ele é bem amplo, assim, né? Então, eu fiquei encantado, assim, com o processo mesmo de construção dele e com o que ele é, ou com as possibilidades que ele pode, né, ali ser desenvolvido em várias atividades, e isso para mim é muito legal. Dentro do material educativo, a gente tem alguns jogos, tem algumas dinâmicas. Sim. Né? Eu queria que tu só falasse um pouquinho, assim, desses jogos, tá? Tu pensou, ele foi pensado por ti, esses jogos, né? E eles podem ser adaptáveis também. Então, fala um pouquinho desse processo mesmo, das dinâmicas que são utilizadas. Tu utilizou algumas dinâmicas dentro dessa formação com eles, com os próprios funcionários, né? Fez essa galera jogar, sair um pouco desse lugar mesmo, ou da produção, ou dos espaços de biblioteca, e aí, que são espaços também que tem muita atividade, que tem vida, né? Porque a biblioteca é isso, elas têm vida. Esse conceito de biblioteca que é parada, não, eles acabam fazendo mediação mesmo lá dentro, e eventos, e música, e contações de história, né? Então, a gente sai dessa rotina mesmo de trabalho e vai jogar. E eu queria que tu falasse um pouquinho desses jogos, assim, que tem e que foi dentro da formação. Então, eu não sei trabalhar sem jogar. Tem esse lugar, né? Quando eu falo que eu trabalho com uma pedagogia brincante, é porque tá muito nesse processo, assim. Para mim, tudo é jogo. A relação com o outro é jogo. Pensar a educação é um jogo, porque eu tô pensando em relação com o outro. Eu tô pensando em proposta. Eu vou te propor uma mediação e tu vais aceitar se tu estiver disposto. Sim. E aceitar não é só aceitar te ouvir, mas é aceitar participar, estar junto. Então, quando eu comecei a pensar essa formação, eu pensei, olha, essa galera vai estar completamente automatizada, né, na rotina. E muitas vezes, quando a gente faz formação interna nas instituições, todo mundo fica numa resistência, assim, mas eu vou ter que ir pra lá e ouvir um palestrante. Eu vou ter que sair aqui do meu lugar pra ir falar, passar uma tarde ali. Tem tanto documento pra eu assinar, sabe? Aí eu tô parando de assinar meus documentos pra estar aqui no negócio. Ainda vem uma menina pra puxar jogo, pra fazer eu brincar. Não acredito nisso. Existe muito esse processo. O que eu tento fazer é pegar jogos que eles são uma brincadeira, então eles ativam na gente o que eu chamo de estado de infância, que é esse estado de prontidão, de vontade, de disposição, e que a gente ri sem se perceber e de repente tá todo mundo conectado, né? A criança, quando ela chega numa praça que ela não conhece ninguém, ou que ela tá ali tímida, receosa, encontrou outra criança, começou a brincar, já era, fez amizade, virou o melhor amigo pra vida inteira, nunca mais vai esquecer aquela criança que encontrou na praça, no meio da rua. Então, parte desse lugar. E aí, a proposta dos jogos é, a gente vai brincar, se divertir, rir, relaxar. Relaxou? Agora, bora pensar sobre o que a gente fez?
Então, um exemplo, né, que a gente trabalhou foi o jogo da bomba. Eu adoro fazer esse jogo, é ótimo. E ele vai aparecer no material educativo também, por quê? Porque ele pode ser aplicável a diversos contextos e fazer a gente refletir muitos temas, né? Então, o jogo da bomba é um jogo com balão, a gente bota as pessoas fixas num local, elas escolhem o lugar delas, ficam lá e aí elas criam raízes porque elas viram prédios. Não podem se mover. Elas podem mover braços e tudo, mas não podem dar passos. E aí eu sou um terrorista. Horrível, né? Mas é essa perspectiva, assim, de que, ok, eu vou destruir essa cidade. A minha vontade é acabar com vocês. Vocês têm que lutar por si mesmos. E eu vou jogar balões. E esses balões são bombas. Então, eu vou jogando um balão e aí todo mundo vai, como prédios não falam, vai se conectando de outra forma, tentando manter aquela bomba longe do chão. Caiu no chão, todo mundo morre. E aí existe um processo que é: trabalhamos cada um dos nossos setores, a gente não tem convivência coletiva, ainda que nós sejamos um coletivo dentro da instituição. Esse jogo, ele propõe uma reflexão de o quanto que a gente precisa entender qual é a limitação do outro dentro do espaço que ele está, qual é a minha limitação dentro do espaço que eu estou, e como é que a gente junta, a partir das nossas limitações, um processo coletivo com um objetivo comum: salvar a nossa cidade das bombas. E aí chega uma hora que tem 5 bombas, e todo mundo tem que equilibrar 5 balões no ar, sem sair do lugar. E aí é um processo que parece absurdo, todo mundo entra em crise, e quando pode falar, grita entre desespero. Mas a reflexão que vem depois, ela é essencial justamente por isso. E é muito legal ouvir as pessoas depois, dizendo assim: mas esse jogo me fez perceber que eu tava com uma perspectiva de que era difícil para mim, mas para o outro ali era mais difícil ainda. Sim. E aí eu conseguia me mexer um pouquinho, mas o outro não conseguia. E aí eu queria culpar o outro, porque o outro não conseguia. Então, a proposta de ter jogos dentro do material é justamente um caminho para que as pessoas peguem essas propostas, seja de jogos tradicionais, como um pira-pega, e transformem isso para o seu contexto de atuação. Porque é um pouco disso que eu faço. Eu não pego os jogos que necessariamente eu inventei. Ou são jogos que fizeram comigo, e aí em cada contexto eu penso: poxa, dá para refletir sobre isso aqui. Funciona, pode funcionar para trabalhar aqui. E não só brincadeira em si, como a gente tem essa noção, né, de brincar, correr, pular, mas jogos mais reflexivos ou atividades em que a gente vá se juntar em grupo para pensar, em contar uma história, em criar um podcast, quem sabe, em fazer exercícios coletivos de criação, de ação, em que a gente não fique ali só passivo, escutando um conteúdo ou só conversando verbalmente, mas que a gente converse de outras maneiras, com o corpo, com a prática, com o dia a dia. Então, a proposta de ter jogos é essa: é colocar as pessoas para ação, colocar elas para pensarem a partir de um lugar do riso, da diversão, do prazer, do estado de infância também, mas principalmente de um estado em que eu consigo acionar outros pontos de pensamento que às vezes só o diálogo verbal não alcança. É lindo. Isso é muito legal, né? Pensar a perspectiva do jogo para pensar situações mesmo do cotidiano, do dia a dia. Eu estou muito, muito feliz com a existência desse material educativo, viu? Muito. E, assim, acho que a gente teve aqui um bate-papo que breve, mas muito, muito rico, né? De detalhes, de construção mesmo, de formação, de pensar novos mundos, novos horizontes a partir do nosso próprio território, né? Então, chegou o momento da gente se despedir também, encerrar aqui a nossa conversa. Né? Eu quero agradecer aqui a Alana por ter aceitado o convite para participar desse processo, junto ao Sesc Mediações Arte e Educação, né? E queria te pedir, assim, para a gente iniciar a nossa despedida, né? Então, queria que tu desse, assim, as tuas considerações finais sobre o que foi todo esse projeto, o que foi todo esse processo para ti. Acredito que tu tens um lugar ali que é da educadora, mediadora, atriz, palhaça, brincante, né? Então, traz tudo isso para o teu trabalho. Então, eu acho que isso é muito bonito, é muito rico, tá? Acho que tu é uma pessoa assim, que eu nem sei mensurar o tamanho da importância, né, da gente ter na nossa região, enquanto formadora mesmo, sabe? De mediadores, de atores, de palhaços, né? Do trabalho que tu realiza na periferia da cidade, no Guamá. Então, te agradecer, assim, né? Por todo o teu histórico mesmo, assim, saca? E queria que tu se despedisse, né? Vamos para as nossas considerações finais dessa nossa conversa. Ai, como que fala? Eu fico nervosa toda vez. Porque, às vezes, eu acho que a gente tem muita dificuldade de se perceber, né? A gente acaba se percebendo mais pelo olhar do outro, pela percepção do outro, pela construção de imagem que a gente tem. Então,
nem sempre eu consigo processar a informação de que, eu sou palhaça, sou educadora, sou tudo isso. Aí a gente faz essas mini bios, mas na verdade lá dentro tá assim, mas eu sou tudo isso mesmo. Então, assim, acho que é muito prazeroso para mim poder falar sobre isso, poder fazer parte desse projeto. Muito gratificante, principalmente perceber a proposta do SESC com esse projeto, sabe? Da gente fazer esse caminho mesmo, de vamos fazer essa formação interna. Vamos pegar um tempo do nosso trabalho e se juntar para pensar junto sobre mediação? Talvez a gente não consiga fazer isso em outro momento. Talvez as formações individuais não cheguem a esse alcance, né? Então, eu fiquei muito encantada. Foi muito bom para mim fazer parte disso. Conhecer todas as pessoas que eu conheci. Aprender o tanto que eu aprendi nessa formação. Porque todo mundo que estava nessa formação me ensinou, assim, de uma forma grandiosa. Que eu, até hoje, fico lembrando do que foi dito. De coisas que foram propostas. Da realidade de quem trabalhava na assistência na saúde, por exemplo. Que são programas que eu não tenho acesso, eu não alcanço, né? Eu estou sempre mais próxima do programa Cultura, do programa Educação. Mas, assim, o contato com essas pessoas e a troca foi muito importante. Tanto é que já reverberou em outros projetos. Isso é legal de dizer também. É um projeto que já se desdobrou. Eu mantive contato com os professores da escola, mantive contato com a equipe da sala de ciências, com todas as equipes que estavam ali. E, assim, poder pensar esse material educativo a partir de uma lógica do que eu acredito e do que a gente conseguiu acreditar junto na formação, para mim é realizador, assim. É muito satisfatório poder ver o material nascendo com toda uma construção de pensamento coletivo, com todo um pensamento que é prático também. Enfim, estou muito feliz. Eu quero propor para que as pessoas procurem esse material e acessem esse material educativo, que repliquem ele, que mudem ele. Que eu acho que educação é isso. Ela é um movimento de transformação. E não é na lógica clichê de transformar a gente, mas da gente transformar as nossas possibilidades. Então é pegar esse material, pegar esse card, mudar, criar outras perguntas a partir, criar novos materiais, criar outras estratégias e divulgar isso. E chegar no SESC e mostrar para o SESC, olha só, o material de vocês me acionou tal coisa e eu consegui fazer uma prática X em tal lugar. Mostrar que realmente esse trabalho fez sentido. Porque eu acho que ele só vai fazer sentido quando ele deixa de ser um material em papel, um card, Sim. E ele se torna prática. Ele tá no dia a dia. Então, eu só agradeço, tô muito feliz. E até a próxima. Até a próxima. Eu também quero agradecer a todos que estão nos ouvindo e dizer que existem outros episódios desse podcast, tá? Com ações em arte e educação desenvolvidas em outros regionais do SESC por todo o Brasil. Siga os nossos canais para mais conteúdo sobre cultura, educação, saúde, lazer e assistência. Muito obrigado.